Boa noite, pessoal. Ativar enquanto alonga, biomecânica aplicada ao yoga. Hoje a nossa live vai se debruçar um pouquinho sobre isso. Eu vou receber o meu querido amigo Alê, que já está entrando aí, e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso histórico, como que a gente começou a utilizar aí alguns ajustes, alguns conhecimentos da biomecânica e como isso transformou aí a nossa prática, e espero que transforme a de vocês também. O Ale já está chegando aqui, deixa eu chamar. Nos comentários, por favor, de onde que vocês estão falando, se vocês são professores de yoga. Lígia, Di, Dai, Pedro. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está? Tudo ótimo, tudo Tá me tranquilo. ouvindo Tá me bem? ouvindo? Tá, tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo Tá bem? ótimo. Que bom, então. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o convite aí para conversar um pouquinho hoje. Ah, é uma alegria, sempre uma alegria conversar com você. Que Muito maravilha. bom os papos. Eu aprendo muito, na verdade, né? Para mim é uma honra. Aprendemos um com o outro, então, né? Muito bem. Tô com saudades das tuas aulas ali, nossa. Volte, vem fazer prática com a gente. Vou voltar assim que possível. Tô parada com o yoga, não tô fazendo nada por enquanto, tá muito corrido. Também Boa noite. fazendo tanta coisa que você faz, né, Rê? A Botando gente um faz, projeto né, no Ale? mundo aí. A gente faz muita coisa mesmo. Bem-vinda aí, galera. Carla. Quem tinha dado oi aqui? Olha, Peraí. Gente, vamos Carla de colocando aí de onde que Jacaré. vocês estão falando. São professores, são praticantes, são simpatizantes aí. O Ramon também. Jacaré, interior de São Paulo, professora. Gui. E aí, pessoal, boa noite. Vão deixando aí o coraçãozinho também. Quando vocês curtem a live, isso ajuda bastante, né? Então compartilhem essa live para mais pessoas que vão gostar de saber desse papo. Eu e o Ale nos propusemos aí a trazer um pouquinho sobre esse assunto que a gente já iniciou no post de ontem, tá? Quem não viu o post pode ficar tranquilo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né? A gente quer falar sobre alguns ajustes, sobre algumas ativações, alguns conhecimentos que a gente trouxe da biomecânica e começamos a aplicar na nossa prática de yoga. E de uma forma muito especial, isso nos ajudou, né? Nos ajudou no nosso desenvolvimento, nos ajudou com algumas queixas, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante, fiquem muito à vontade para trazer as suas dúvidas aí também, suas colocações durante a live. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu acho que o do Ale travou aqui um pouquinho, mas provavelmente ele já vai voltar. Enquanto isso, meus amores, eu vou convidar vocês para vocês se inscreverem no workshop. Para quem gosta desse tema que a gente vai abordar já hoje, um pouquinho, a biomecânica, semana que vem eu vou estar fazendo um workshop gratuito que se chama Princípios da Biomecânica Aplicada ao Yoga. Vão ser 3 dias de workshop, ele acontece na segunda, na terça e na quinta-feira. Tem uma pequena pausa na quarta para vocês colocarem aí em dia, né? Porque os inscritos, quem sabe, vão poder ter ali um link de replay para assistir mais um workshop. Ele acontece todos os dias, pontualmente ao vivo, à 1 da tarde. Quem tiver ao vivo vai ter oportunidades também exclusivas, inclusive o sorteio de uma mentoria comigo, né? Então eu deixo o convite, se você ainda não se inscreveu nesse workshop, que é 100% gratuito, online, com certificado, vai lá no link na descrição do meu perfil e não deixe de participar, porque vai ser aí uma grande oportunidade para quem quer se aprofundar mais nesse tema, né? Garantir, inclusive, um certificado ali de participação. Então, não deixem ali de se inscrever. O Ali está voltando já, deve ter dado uma pequena falha técnica. Tudo bem, Ale? Tô de volta. Deu certo, deu uma travadinha. Pois é, eu fui encaminhar a live lá no grupo do Instagram, do Instagram não, do WhatsApp, e aí depois eu não consegui Ah, voltar, travou. tá. Mas enfim, Deu estamos aí. certo. Muito bem, então, Ale, eu quero pedir aí para você começar se apresentando para quem porventura não te conheça, e se você quiser falar um pouquinho assim sobre a tua jornada nesses dois temas, né, o yoga, a biomecânica. Não sei quando que foi que você começou a trazer essas ciências de análise do movimento para a prática, se isso foi uma coisa que já veio na tua formação
ou veio depois? Gostaria muito de saber. Boa. Para nós. Então, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Ale Toledo, sou professor de yoga e comecei a praticar yoga durante a faculdade. Eu sou formado em engenharia e é importante falar isso porque essas coisas vão se conectar, assim, com esse lance da biomecânica. Eu sou formado em engenharia mecânica, então eu aprendi sobre a mecânica aplicada a máquinas, às estruturas. E esse foi o meu background, assim, né? Eu tive uma boa base de cálculos estruturais, de entender ações e oposições, ação e reação, princípio de forças, né? Vetores. Isso foi minha formação primeira, assim, né? Como engenheiro. Durante a faculdade eu comecei a fazer yoga e foi ali que eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema, por conta da... Tive uma sorte de ter uma professora que me inspirou bastante, assim, né? Então, me conduziu por caminhos bastante interessantes da prática de asanas, mas também me despertou a vontade de estudar um pouco mais sobre a filosofia, entender um pouco mais profundamente o que era esse assunto. E aí eu decidi fazer uma formação de professores. A minha formação, ela não teve um... A minha primeira... Eu fiz duas formações. E nenhuma delas teve um caráter muito aprofundado na questão da biomecânica. A gente aprendia de uma forma bem superficial, assim, os asanas, né? Tipo, tinha um estudo de alinhamento, de posicionamento, como que executa o asana, né? Mas uma coisa bastante superficial, no sentido de que é muita coisa para ser abordada no curso e ali não tinha um aprofundamento nisso, né? Bastante coisa. Era um curso, o primeiro curso que eu fiz foram 2 anos e eram encontros mensais, assim. Então, tinha muita coisa para falar e acabou que não aprofundei na biomecânica. E aí o que acontece é que eu gosto, assim, me interesso. Ainda que eu não seja da área, né, não sou profissional da saúde, isso me despertou porque tem tudo a ver com a prática de asanas que eu também me interesso bastante, assim. Então, fui começar a estudar mais. E aí, o que eu acho que a biomecânica entrou mais de fato, assim, nas minhas pesquisas, quando eu comecei a perceber que eu estava me lesionando fazendo algumas coisas. Principalmente uma lesão que é bem comum no yoga, que é uma tendinite ali atrás, bem no isquio, né? O yoga butt. Exato. Yoga butt famoso. Famoso. Sim, ele é bem comum, assim, nas práticas de yoga, e eu tava com essa dor em específica. E aí eu comecei a procurar, tipo, nossa, por que tá acontecendo isso e tudo mais? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais da biomecânica. Não sou uma pessoa expert no assunto, mas gosto de me aprofundar, assim, gosto de estudar. Inclusive, tenho feito cursos agora, assim, de anatomia, especificamente de anatomia, que eu tô dando uma olhadinha nisso, assim, também, um pouco mais conectada com coisas que eu já faço, né? Então, e aí, por isso que eu falei da engenharia, porque isso eu trouxe coisas da engenharia aplicadas para a prática de asanas, que é buscar ações e oposições, né? Tipo, como que eu consigo perceber a mecânica que eu aprendi ali na faculdade, tipo, a estruturação desses vetores de força no corpo. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais de biomecânica, assim. Muito legal, Ale. Você Bacana tem uma demais. formação, né, nessa área. Sim, Conta eu também estudo da sua biomecânica história. fazem mais ou menos uns 5 anos. Eu sou professora de yoga faz uns 9 anos, mas eu comecei também pelo mesmo caminho que você. Assim, eu tinha algumas dificuldades, né? Mesmo já como professora, eu percebi assim que eu tinha muita dificuldade em manter o meu alongamento. Era uma coisa que e também eu acho que também isso vem de todo um histórico. Acho que porque eu era uma pessoa sedentária antes de começar a praticar yoga, então assim tinha muita base que me faltava, assim, né? Então tinha muita coisa ali, né? Mas aí eu comecei a perceber dificuldade para manter o alongamento, tinha falta de controle também nos movimentos. E comecei a também ter dores, ter desconfortos, né? E me preocupar mais com isso. E aí foi de uns 5 anos para cá que eu comecei também a fazer cursos e formações nessa área, né, da anatomia e da biomecânica. E foi algo que me ajudou muito, que aí eu fui começando a entender, né?
E, bom, quem porventura está assistindo a live, que ainda não sabe, que eu acho que é uma coisa que muitos, né, eu não sabia antes de começar a estudar, a biomecânica é uma ciência, assim, tem muitas maneiras de definir, né, a aplicação da mecânica nos organismos vivos, nos nossos corpos, mas eu gosto de explicar ela da seguinte forma. É você começar a entender, né, estudar as forças que estão interagindo ali no corpo, como essas forças estão agindo como cargas aplicadas e estão provocando adaptações nos nossos tecidos internos, né? E aí nos nossos músculos, tendões, ligamentos, enfim. Essas adaptações que podem ser passageiras, totalmente passageiras, né? Assim, eu sento aqui e a minha bunda se deforma. O Uhum. bumbum, as nádegas se deformam, eu levanto, elas voltam à sua estrutura normal, à sua forma, né? Então ela vai se deformando, mas às vezes, dependendo um pouquinho de alguns parâmetros, essas deformações que as cargas mecânicas provocam, né? Como é o caso da cadeira, do bloquinho que eu estou sentada, eles podem ir se tornando um pouco mais permanentes às vezes do que outras, né? Uhum. E estudar todo esse processo é estudar biomecânica. Aí a gente falou ontem sobre o ativar enquanto alonga, né, no post que a gente fez, que é Isso. algo muito interessante, né, que a gente falou ali sobre uma força que é a força de reação do solo, né, Ale? Sim. Você quer falar um pouquinho mais para o pessoal o que, que foi e como que você, né, quando você começou a usar isso? E é uma coisa que eu lembro que você usava bastante durante as aulas, né? Que eu já fiz muitas práticas com a Ale, fui aluna do Ale. Sim. Eu vou pegar um gancho do que você falou, assim, dessa deformação, porque é legal esse exemplo que você trouxe, e dá pra gente extrapolar isso, tipo assim, da biomecânica, como o nosso corpo está constantemente sobre cargas, né? A gente Sim, está sim. constantemente sobre cargas. A forma como a gente se posiciona, a forma como a gente anda, tal, o corpo está sofrendo ações, né? E isso ele pode gerar uma ação que vai ficar, essa deformação, como você falou, que ela vai ficar um pouco mais latente. Uhum. Então, eu vou pegar o exemplo de quem usa salto alto, por exemplo, que usa constantemente salto alto, você está sobre essa carga, né, no seu tornozelo, e pode ser que você tenha uma dificuldade no seu tornozelo de movimentação. Isso tem a ver com o tanto de essa adaptação do seu corpo a essa carga. Exatamente. Então, é natural que as coisas elas vão acontecendo assim no nosso corpo se a gente mantém essa carga por muito tempo, né? E Isso. isso vai acontecendo. Ontem a gente fez o nosso post falando sobre uma ação resistida. Isso eu comecei a usar bastante na minha prática, vendo alguns professores falando disso, justamente por conta dessa lesão minha. Então eu tinha uma dor que quando eu alongava o meu posterior da coxa, ela ficava uma dor muito chata, assim, intensa. E aí eu comecei a entender que se eu ativasse a musculatura, se eu resistisse enquanto eu alongo, eu consigo atingir mais a musculatura sem necessariamente forçar onde estava doendo. Então eu consigo ampliar eu consigo ampliar minha a amplitude de movimento de uma maneira gradativamente mais sustentável, né? Eu comecei a ver isso em professores de yoga primeiro, e hoje em dia tem muita gente falando sobre movimento, né? Práticas de movimento e mobilidade. E aí tinha algumas pessoas que eu sigo que falam muito sobre isso. Eu acho que tem um perfil que, se eu não me engano, chama Learning, Learning for Learning to Human. Eu não lembro exatamente. Posso mandar depois para quem quiser. Mas é um cara que fala sobre. Ele é coach de alongamentos, né? De força e tal. E ele fala bastante disso, né? Sobre essa. Como a gente resiste para conseguir ir ganhando mais amplitude de movimento e mais alongamento. E aí, do que eu estudei, e aí você pode também trazer mais aprofundadamente isso, é que quando a gente está fazendo uma ação de resistência, a gente, assim, primeiro, a gente pode falar de um alongamento passivo, né? Deixar o corpo, a gravidade atuar, ou puxar a perna, ou fazer uma coisa mais passiva. E Isso. nesse sentido, quando a gente começa a chegar no limite do nosso alongamento, neurologicamente isso envia um sinal para o músculo que ele contrai, né? Tipo, ele contrai para se preservar.
né? Então chega num Ah, limite, um você... instantinho, só vou fazer. Tem mais alguém que não está escutando? A Renata colocou que não ouve. Eu estou ouvindo a Lê perfeitamente. Tem alguém que É, está. Será que é um problema da Renata? Será que é um problema do pessoal? O pessoal que puder, por favor, se avisar a puderem mim. dizer aí, se estão me ouvindo, Desculpe te interromper não, ali. Ah, tá não perfeito, tá imagina. ótimo. Prossiga. Bom, então, quando a gente está alongando de uma forma passiva, tem esse impulso de a musculatura dar uma contraída, e aí ali vai ser o nosso limite, né? Quando a gente contrai essa musculatura que está sendo alongada, a gente diminui essa resposta de reflexo desse alongamento, fazendo com que o corpo entenda que ali tem uma segurança, né? Tá seguro. E quando você começa a ampliar o limite de movimento, a amplitude de movimento, o corpo responde com mais amplitude mesmo. Você consegue aumentar o seu movimento, né? Isso tem uma relação com o controle, né? Com o controle, essa ativação que você diz, né? Essa contração e o sinal de você estar controlando o movimento, é isso, né? Exato, exatamente isso, né? A gente faz uma contração, que a gente, uma contração isométrica, né? É como quando você faz uma prancha. Numa prancha a gente está numa contração isométrica da postura. O que eu gosto de fazer muito nas práticas é quando a gente está trabalhando, por exemplo, alongamento atrás da perna, posterior de coxa, eu gosto de posicionar um pé para frente, posicionar o calcanhar no chão e firmar esse pé no chão como se eu quisesse trazer ele para trás. Essa é a ação de resistir à gravidade, né? Empurrar, eu sempre falo de empurrar, empurrar. Exatamente. Empurrar ele no chão. Então, eu não deixo a perna estendida e simplesmente vou me alongando. Eu pressiono ela contra o chão e vou indo para frente com o meu tronco, né? Fazendo uma flexão do quadril, enquanto eu resisto, né? Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, Adicionar? sim, é porque isso faz um gancho com essas forças, né, que a gente estuda dentro da biomecânica. Uma das que é mais estudada é justamente a força de reação do solo. Né? E a força de reação do solo, tem algumas coisas como o nosso próprio peso, a nossa aceleração, né, que vão influenciar nessa resposta, né, dessa carga e como essa carga vai incidir sobre o nosso corpo. E uma das coisas que influencia também sobre isso é a maneira como a gente posiciona o nosso pé, ou talvez não seja o pé, talvez seja a mão, né? No yoga pode ser Sim. qualquer parte ali que está dando apoio no chão. Então, dentro da biomecânica, quando a gente é muito estudada essa força de reação do solo, daí tem tem um laboratório, tem aquilo que é chamado uma plataforma de força, e aí são feitas medições. E então já se sabe, né, que a depender da posição do pé, por exemplo, a carga sobre o pé, sobre o corpo ali, sobre a musculatura, ela é completamente diferente, a maneira como ela atinge. E por isso até que eu acho que é bem difícil da gente falar, assim, da gente dizer que tem um alinhamento perfeito. Porque aí eu acho importante, até o nosso colega falou ali sobre exemplos, eu acho importante deixar claro para as pessoas que quando a gente fala em carga, às vezes as pessoas entendem que carga ou sobrecarga, que é uma palavra bastante usada no nosso meio de yoga, né, Ale? É algo negativo. Porém, não necessariamente isso. Às vezes a gente usa o sobrecarga como um jargão, assim, de uma forma negativa, mas carga, na verdade, é aquilo, quando a gente pensa em carga mecânica, né? É aquilo que provoca adaptação, né? Então, uma adaptação que você está buscando muitas vezes. Então, partindo disso, não existe assim um alinhamento que seja o correto. Porém, estudar a biomecânica dá uma dimensão para a gente que a gente consegue entender como determinados ali ajustes vão incidir de uma forma diferente no nosso corpo. E aí, a gente consegue usar isso para atingir os nossos objetivos de uma maneira mais rápida, ou então, se é o caso de uma pessoa que tem uma lesão, né? Vamos dar um exemplo que é bem clássico, assim. Lesão no joelho. Tem algum problema, né, que talvez esteja até uma degeneração de cartilagem, uma coisa que realmente não tem assim uma grande perspectiva, talvez até de melhora, algo que, enfim, né, dependendo da condição, a gente sabe que é mais complicado.
Nesse tipo de condição que eu dei o exemplo de degeneração da cartilagem, pelo que a gente já estudou, pelo que eu já li de estudo, a gente sabe que o tecido, assim, cartilagem, ainda não se recupera tão bem. Então, aí, nesse caso, uma pessoa que tem essa condição do joelho, talvez a gente realmente queira diminuir um pouquinho a carga para o joelho, tá? Uhum. E aí a gente tenta posicionar ela de uma forma que não fique uma carga muito alta sobre o joelho. Só que isso não deveria ser o padrão para todas as pessoas, porque talvez eu, você, os nossos amigos, os nossos alunos que estão assistindo, talvez eles não tenham nenhum problema no joelho. E aí é meio ilógico você colocar um alinhamento como aquele clássico do não passe o joelho à frente do pé para você evitar carga no joelho, sendo que a gente tem um joelho saudável. Qual é o problema de ter carga sobre o joelho? Não há problema nisso, né? A questão tem que ser um direcionamento muito específico. Porque às vezes, eu, por exemplo, eu tenho na academia, vou fazer agachamento. Se eu não flexionar um pouquinho melhor o meu joelho, na verdade, porque a carga vai se deslocando, assim, as forças são assim, para algum lugar vai incidir mais, algum lugar vai incidir menos, dependendo de como você se posiciona. Então, num agachamento, por exemplo, se você evita o joelho de passar 90 graus, a carga vai um pouco mais ali para a lombar. E aí eu me incomodo mais com a lombar do que com o joelho. Meu problema, minha questão é mais na lombar do que no joelho. Então, para mim, é interessante avançar mais no joelho. Então, é interessante. Não sei se deu para entender. Me digam, pessoal, por favor, se ficou claro com esse exemplo, como essa carga é algo que nos ajuda, né? Direcionar melhor, né? Não restringir o movimento como às vezes a gente faz, né? Como se faz no nosso meio. Exato, e eu acho que a gente vai. É natural, eu acho que tem um período em que a gente criou muitas restrições, assim, no meio do yoga, porque não pode fazer isso, não sei o que e tal, e a gente vai criando umas fobias de movimento, do tipo, não pode passar o joelho para frente da linha do tornozelo. E aí a gente ouve isso, a gente passa isso para frente, quando a gente não estuda muito bem o assunto. E é interessante você estar falando sobre isso, e você ter um curso sobre isso que você está lançando, porque a gente vai para além, né? A gente vai, tipo, hoje em dia a gente já tem outras maneiras de olhar para o corpo, de entender o movimento e tudo mais. E a gente pode explorar movimentos, se o corpo está saudável, porque o corpo permite que esses movimentos aconteçam, né? Por que que eu não vou passar meu joelho da linha do meu tornozelo, sendo que esse é um movimento possível do meu corpo? Eu Exato. posso entender quais são os meus limites, né? Tipo assim, se isso aqui eu tô fazendo, eu tô sentindo dor, então talvez eu tenha que ficar um pouquinho para trás. E isso vai dando também uma consciência pra gente de por onde eu vou sentindo essa exploração do corpo, né? Esse exemplo que você falou, tipo de os asanas eles não têm um alinhamento correto, isso é ótimo, porque a gente precisa entender que a gente está num processo ali nos asanas de explorar. É uma investigação, e cada um vai explorar de um jeito diferente ali, vai. E é interessante como às vezes posicionamentos do corpo, isso eu percebo assim, às vezes quando a gente vai fazer o Pavishta Konasana, alguém perguntou aí de falar de exemplos de asanas. O Pavishta Konasana é uma postura em que a gente vai sentar no chão e afastar as pernas lateralmente e descer o tronco à frente. Tem gente que se posicionar o quadril fazendo uma pequena rotação para trás, empinando mais para trás, já consegue chegar muito lá na frente. Só com um pequeno ajuste de quadril. Porque às vezes a pessoa fica tentando ir, tentando ir, tentando ir e não consegue, mas um pequeno ajuste de quadril já faz com que a pessoa vá para frente. Então, entender esse lance da biomecânica, de como posicionar o corpo, não numa forma certa, até porque, tipo, pensando nesse exemplo do quadril, né? O nosso fêmur encaixado ali no quadril, no acetábulo, para cada pessoa vai ter uma rotação diferente, Isso. né? Então tem gente que vai fazer Tadasana, postura em pé, com os pés mais paralelos. Tem gente que vai fazer com os pés mais abertos, porque a rotação do quadril já é mais aberta. Então, para asanas de abertura de quadril, essas pessoas vão ter ajustes diferentes, de acordo com a realidade do corpo delas, né? Exatamente, as proporções são diferentes, né? E por isso que é muito difícil. E eu acho que é uma dificuldade, assim, né, de nós, né, nós e colegas aí, professores que estão assistindo, porque é como você falou ali no início, né, Ale? As Uhum. formações de yoga, elas têm, nossa, tem muita coisa para se falar, porque, né, é uma história, meu Deus, olha
quantos anos, quanto tempo de caminhada e de transformação que o yoga tem. Tentar fazer uma formação de yoga é um grande desafio, né? Para você É, tentar escolher os temas. Então a gente entende que às vezes não dá para aprofundar muito nessa parte, só que eu acho que isso acaba sendo um problema nesse sentido, quando às vezes a gente sai e fica reproduzindo esses padrões que não se encaixam em todo mundo, que não se encaixam em todos os corpos, né? é. E Tem uma outra coisa também, que falando nesse assunto, a gente fez o nosso vídeo ontem falando de resistir enquanto alonga. E aí tem uma coisa também que eu gosto, que eu incentivo os meus alunos a fazerem, e que é, por exemplo, se eu estou em Ardha Hanumanasana, que é Hanumanasana é aquele espacate, que eu vou levar uma perna para frente e uma perna para trás. Ardha Hanumanasana, eu vou estar com o joelho no chão, então uma perna flexionada, a outra à frente. Então eu tô nessa postura aqui. E aí eu costumo pedir pro pessoal levar o tronco à frente. Esse é um alongamento que eu acho legal de fazer pro posterior da coxa. Então, a gente falou de resistir o calcanhar empurrando o chão, né? resistir. E esse é uma coisa. A segunda coisa que é interessante fazer também é ativar o quadríceps. Porque quando a gente ativa o quadríceps, a gente tem uma inibição recíproca, que chama. Eu não sei se esse nome está certo, mas uma inibição recíproca significa que quando eu ativo um músculo, a gente tem, por exemplo, o bíceps e o tríceps. Se eu estou ativando o meu bíceps é uma musculatura agonista, o meu tríceps é uma musculatura antagonista. Ele está resistindo ao movimento. Aí na sua casa, você consegue fazer isso numa mesa. Se você colocar o braço assim, ó, e apertar a sua mão contra a mesa, você vai estar fazendo uma força com o seu tríceps, mas uma força que você não vai conseguir resistir, ultrapassar ela porque é uma mesa, né? Você vai estar empurrando ela para baixo. Seu tríceps vai estar bem ativo. Se você pegar no seu bíceps, você vai ver que ele está molinho. Não tem nenhuma ação quando você Tô faz fazendo isso. isso agora. E se você fizer o contrário, se você pegar a parte de baixo da mesa e puxar para cima, você vai estar ativando o bíceps, e você vai ver que o tríceps vai ficar molinho. Por quê? Isso é uma inibição recíproca. Significa que o músculo que está sendo ativado, quando eu ativo ele, ele diminui a ação do músculo antagonista. Significa que se eu estou alongando o meu posterior da coxa, se eu ativar o meu quadríceps, isso vai fazer com que o meu posterior da coxa ele diminua a sua resistência também e consiga alongar um pouquinho mais. Então eu gosto não só de pressionar o pé no chão, porque aí eu ativo de uma maneira isométrica o posterior da coxa, mas também eu ativo o quadríceps e toda essa ativação ajuda no alongamento. Que demais. Muito boa essa dica, maravilhosa. E isso é interessante, assim, isso eu aprendi com um professor que é esse professor aqui. Deixa eu pegar o livro dele. David Cale. Cale, acho, sei lá. Assim. Eu amo ele, amo ele. Pois é. Ele é incrível, eu adoro. Ele que eu gosto muito porque eu defendo também uma visão bem específica de Chaturanga, que eu lembro que já eu estava buscando assim mais pessoas que falassem sobre isso. Eu lembro já falar, eu via Lara Raiva, não sei se você conhece, ela é fisioterapeuta, prof de yoga também. Ela tem um método. E aí eu lembro que ela falava bastante sobre isso, mas eu não via muitas pessoas. Daí eu achei o David ele falando a mesma coisa. Nossa, eu amo. Os vídeos dele são muito bons. É Ele é incrível. muito bom, assim, ele traz muitas reflexões interessantes, assim, tipo de anatomia aplicada ao yoga, assim, então é legal, tô dando uma olhada, assim, né, nos conteúdos dele, tô fazendo, é isso, que eu tô fazendo um curso de anatomia gravado com ele, e aí eu vou no meu tempo, em homeopatia, tipo, eu faço bem devagar. Sim, mas ele traz muito de biomecânica, né? É, A galera, bom, enfim, que às vezes acaba indo, né, para esse lado da anatomia. E tem cursos, eu já fiz alguns cursos que realmente ficam só na anatomia, porque pelo menos a anatomia, se você for ver assim, no entendimento, é mais na questão estrutural, de você saber os nomes das estruturas e tal e tal. Mas a partir do momento que vai indo para análise do movimento, geralmente você já se adentra ali, cinesiologia e muitas vezes é biomecânica. Só que às vezes ainda assim, os títulos, né, dos nomes, às vezes até porque sempre que eu acho que eu abracei esse nome da biomecânica, né, semana que vem até quem estiver assistindo vai ter um workshop
gratuito, né? Princípios da biomecânica aplicada ao yoga. Quem quiser se inscrever lá na descrição do Quando perfil tá lá o que vai link. ser? Que Vai dia ser que vai ser? segunda, terça e quinta. A gente fazia antes corrido, segunda, terça e quarta. Hoje, dessa vez a gente resolveu dar uma pausa na quarta para o pessoal dar uma descansada. E o último dia na quinta, daí, Que vai ser todo dia horas? uma da tarde. É um horário que eu pego para professor de yoga, né? Que Aham. geralmente a gente não faz aula de yoga logo depois do almoço, né? Talvez tenha uma ou outra, mas em geral, né? O pessoal costuma gostar. Sempre que eu faço, até nos meus cursos de especialização, eles voltam sempre para o horário depois do almoço. Então eu já pego Boa. esse horário bom para professor de yoga estudar. Então, eu abracei esse nome da biomecânica, mas eu sinto que muita gente não sabe o que é biomecânica, né? Então é sempre isso, é sempre você ter que explicar o que é, ir se adentrando, mas daí depois, uma vez que a gente vai compreendendo, é muito bom, né? Mas adorei essa dica que você falou, Ale. Eu lembro também de você ter falado algo que me interessou bastante, que você fala também nas suas aulas, né, sobre alongamento passivo e ativo. É algo que eu também, ali com os meus alunos, eu falo bastante sobre. Uhum. E você falou sobre, por exemplo, alongamento dirigido, que eu fiquei bem interessada em ouvir falar mais. Se você quiser falar um pouquinho sobre essas formas de alongamento que a gente pode usar. Falo. Eu costumo usar nas minhas práticas alongamento passivo, alongamento ativo, e aí isso tá lá no nosso vídeo de ontem. Quem não sabe o que que é, vai lá ver no nosso feed, tem os alongamentos passivos e ativos, mas é o que a gente falou aqui, né? Tipo, passivo é a gente, se eu tô indo contra a gravidade, eu vou deixar a gravidade atuar, o ativo eu vou resistir à gravidade. No dinâmico, eu uso uma coisa que você falou também agora há pouco sobre a biomecânica, também as acelerações, né? Isso. Tipo assim, tô contra a aceleração da gravidade, mas aí eu imponho um movimento, né? Então, se eu vou alongar uma parte do meu corpo, eu posso fazer com que eu vá para frente e para trás. E aí eu gosto de fazer isso contra a gravidade. E eu vou pegar o exemplo de novo de Ardha Hanumanasana, só para a gente ficar nesse exemplo que é interessante de quantas formas a gente tem de se alongar nele. Então, se eu estou aqui, uma perna para frente, a outra perna aqui flexionada, eu posso ir com o tronco para frente e voltar. Para frente e voltar. E eu sugiro para os meus alunos não colocarem a mão no chão. Se a pessoa vai descendo e sente que não dá, Legal. põe a mão no chão e aí volta. Se der, mãos aqui nos ombros, desce o tronco e volta, resistindo com a perna lá no chão. Pode falar. Ale, deixa eu até colocar, porque esse é um ponto interessante também. Quando a gente fala em ativo e passivo, se você, quando você está tentando deixar a tua prática um pouco mais ativa, isso que você falou ali, né? Quanto menos apoio você usar, mais você vai ter que usar, maior vai ser a ativação muscular, mais você vai ter que usar ali da tua força, né? Então é uma boa, só para colocar para o pessoal, quanto menos apoio, mais ativo será. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal do alongamento quando a gente faz sem apoios é que a gente tem noção real de qual é a carga que a gente está colocando, que é o peso do nosso corpo. Quando a gente tá. E é mais fácil de você medir a progressão porque você sabe qual é a carga. E aí tem gente, não é o caso no yoga, mas tem gente que quer se alongar mais e aí vai colocando mais carga, né? Pega a anilha e tudo mais. Aham. Não é o caso do yoga. Enfim, mas ali a gente sabe a carga. E aí tem o dinâmico. E aí o dirigido, ele é uma tentativa de alcançar alguma coisa. Então você vai usar a sua força muscular. Então, vamos pegar o exemplo de Upavishta Konasana. Sentei, afastei as pernas, vou levar meu tronco à frente. E aí eu gosto de fazer, primeiro, um alongamento ativo. Eu peço para as pessoas levarem o tronco para frente, para ali no meio do caminho e sustenta, e fica, volta. Depois a gente faz um alongamento dinâmico, resistindo ao solo e fazendo um movimento, indo para frente e para trás, algumas vezes, para. E depois a gente vai descer o tronco. E imagina, quem tem bloquinho, até pode colocar um bloquinho lá na frente, mas não necessariamente precisa. Você vai começar a usar a força da musculatura para entrar mais no asana e vai lá para frente. Você vai se dirigindo para frente. Não é só descer, não é só passivo. Eu vou para baixo e me lanço para frente. E aí, esse é o que eu chamo de dirigido, né? Você usa mais a musculatura, a consciência muscular
Não só para descer e parar ali, mas para continuar indo para frente, continuar alcançando alguma coisa, dirigindo o seu vetor de força para algum lugar lá na frente. E aí esse é o dirigido. Então eu uso essas quatro formas: passivo, ativo, o dinâmico, que faz parte do ativo, e o dirigido, que também faz parte do ativo, mas é ir para frente, né? E buscar alguma coisa. Como chama? Um target, Isso, ter um algo para alvo, ter um alcançar, né? alvo. Um alvo, isso mesmo. Então, olha só, isso eu achei muito interessante quando você mencionou sobre isso, porque é uma coisa que eu venho e que eu estudei mais, não dentro do campo do yoga, mas como eu fiz também algumas formações na área de movimentação natural e né, de cursos de biologia evolutiva aplicada ao movimento, e que vão trazer assim outros padrões de movimento. E eles vão falar muito sobre a importância da variedade, que é uma coisa que eu acho que, na verdade, eu já vim, porque, assim, o primeiro livro de biomecânica que eu li foi da Kate Bowman, tá? Vou até escrever aqui o nome dela aqui. Ela é uma biomecanicista, mas ela é dessa pegada da movimentação natural. Então, eu já fui muito influenciada sempre por isso e fui fazendo também coisas nessa área. E esse pessoal aí, eles falam muito sobre a questão de. O nome em inglês é external cues, sabe? Que é tipo dicas, direcionamento externo, que é o exato oposto do que a gente faz no yoga, porque em geral, no yoga, a gente direciona os nossos alunos bem de uma forma a sentir o corpo e você sentir internamente ali, você, enfim, sentir o teu calcanhar e né, a ativação ali do quadríceps, como você colocou. E essas direções, não que elas sejam erradas de nenhuma forma, super legal, mas aí tem essa outra abordagem que é quando você dá um alvo e que parece que isso aí provoca, principalmente quando você pensa nessa questão da variedade e tal, dá um espaço para o aluno, para a pessoa que está praticando, para ela criar a sua solução de movimento para atingir aquilo. Né? Boa, Então é exatamente. muito legal em termos de tanto essa parte neurológica, assim, né? Para expandir um pouquinho, e nessa parte da variedade que é muito importante, porque ali, como eu falei, essa coisa de cargas e tal, o que a gente entende de tudo isso, né, é que quanto mais você tiver estímulos diferentes aí, mais você vai então provocar adaptações também positivas e vai ampliando a sua capacidade. Então a variedade é muito importante para, né, pensando assim em ter um corpo mais saudável e ativo. Sim, Então eu gostei muito desse alongamento dirigido. Muito legal. boa. Parecido com que isso que você falou, né? É uma coisa externa que está me conduzindo. O Isso. Felipe perguntou aqui sobre a opinião, qual é a opinião de vocês sobre o alongamento intensificado pelo professor? Por exemplo, Baddha Konasana, Dhyana Sirsasana, Paschimottanasana. Eu acho interessante no sentido com cuidados. Primeiro, você precisa conhecer o seu aluno e vou ter uma boa relação com o seu Uhum. aluno, de saber que você como é o corpo do seu aluno, quais são os limites e tudo mais. E aí, obviamente, consentimento, isso a gente nem precisa falar. Sempre que você vai tocar o corpo de alguém, você precisa de Com consentimento. certeza. Mas aí, pensando em Baddha Konasana. Baddha Konasana, a gente junta a planta dos pés e os joelhos, eles vão para a lateral. Dá para você fazer um alongamento assistido, né? O professor ajudar, sem necessariamente ser aquele alongamento passivo, né? Tipo, você vai lá e empurrar. Dá para usar essa mesma coisa que a gente está conversando aqui, que é como que eu consigo resistir ao movimento. Então o professor vem e não precisa empurrar tanto, desce um pouquinho e fala para o aluno, tenta fechar os joelhos. E aí você vai estar trabalhando os seus adutores numa contração, tentando fechar a sua Que perna, legal. enquanto o Bom, professor está resistindo. E aí você está fazendo esse movimento. E aí depois, quando o professor falar, então agora para de fazer força, e você vai você mesmo abrir, mas talvez você tenha mais espaço. Então, não necessariamente o professor vai vir e jogar os seus joelhos para baixo. Pode usar como essa parceria, né? Como alguém que eu vou resistir aqui para dar a possibilidade da pessoa fechar os joelhos, fazer força, né? Essa força que a gente está falando de resistência a uma força externa que vai ajudar no alongamento, vai ajudar na, nas aberturas, tudo, ou no alongamento qualquer que seja. No caso aqui, na parte interna das coxas, né? Dos adutores. muito legal.
legal. Esse exemplo que você deu, ele lembra outros tipos até de alongamento, assim, né? Que a gente mencionou alguns, daí tem alongamento também de resistência, que pode ser feito aí com uma pessoa ajudando, e bem nesse sentido que você falou, assim, né? De resistir, empurrar. Tem um que é usado mais por terapeuta manual, acho que é FNP, né? FNP. FNP, né? Que daí tem um contrai e relaxa também, uma outra coisa, É. né? Que a gente não usa tanto dentro do yoga, mas que dá para usar também, né? Assim, ainda mais nesse sentido. Eu usei hoje na minha aula. Ah, você usou? Então, Ah, legal. eu fiz assim, ó. Tipo, hoje a gente fez um movimento de alongar o quadríceps e aí a pessoa pega o pé. E aí, o que eu falo pra pessoa fazer, né? No chão mesmo. Então, peguei o pé lá atrás, aí eu falo, empurra seu pé contra a mão e faz força. Força, 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 5 segundos ou 10 segundos. Para de fazer essa força e agora relaxa. E agora, de forma passiva, você traz o seu pé, sabe? Então, primeiro você cria uma resistência. No FNP, na verdade, você primeiro cria uma resistência, depois você relaxa, depois você vai para um alongamento mais passivo, né? Isso, acho que aumenta a amplitude, né? Exato, exato. E aí, o pessoal, nessa questão que ele trouxe também, quando a gente tem então ajuda de alguém, né, que a pessoa vai te empurrar para entrar dentro daquela amplitude, né? Isso categoriza um alongamento passivo, né? A gente falou bastante sobre passivo e ativo. E uma das formas também de entender o alongamento passivo e ativo é o passivo sendo feito com a ajuda de uma força externa. Às vezes a força externa é a gente mesmo, né? Que quando a gente pega o pé e puxa com a nossa mão, poxa, a gente não está usando a força da perna, a gente está usando o braço para ajudar. Então isso também está sendo passivo, né? Nesse sentido, a gente não está ali, né? Existindo. E aí então, eu acho que o alongamento passivo é uma das formas de alongamento. E todas as formas elas são válidas. E daí quando você fala de estudo depende do objetivo, né? Para você dizer, mas qual que é a melhor? Depende do objetivo, não tem uma melhor. Tem já a aplicação assim de alguns tipos de alongamento para uma coisa, esse daqui funciona melhor, para outra não. Uma coisa assim, a título de curiosidade, quem quiser saber, por exemplo, alongamento estático não é recomendável antes de treino de força. Acho que talvez vocês já saibam, já tenham ouvido falar sobre isso. Então, tipo, yoga, aquele yoga, né? Que geralmente é o alongamento estático que é usado, não em todas as modalidades, mas é comum. Logo antes de ir para a musculação, ele pode causar assim, uma pequena diminuição na performance, mas também é pequena, pelo que os estudos dizem, assim, para quem não é atleta, não é nada assim grandioso. Mas aí, por conta desses estudos, as pessoas costumam falar, não, faz separado. Ou então faz alongamento dinâmico, né? Que todo mundo chega na academia e faz dinâmico ali para aquecer antes de começar o treino. Então, eu acho que a única forma onde talvez eu problematizaria, mas aí é uma opinião minha que vem assim meio da minha caminhada dos estudos que eu fiz e que eu acho que o problema talvez de você fazer passivo, né, assistido ou como for, seria se você só fizesse passivo, se só fosse só o passivo e se você fosse uma pessoa super sedentária. Porque aí eu acho que daí você perde um pouquinho de tudo isso que a gente falou na live de hoje, né? Que você ganha ativação, que você ganha controle, que você. E aí é onde, veja, eu e você passamos por esses momentos, né? Em que a gente tinha dor, tinha queixa, tá, opa, talvez caminhando para uma lesão. E aí a gente começou a mudar toda essa estrutura, inserir outras formas de alongamento, e isso mudou pra gente, não é, Ale? Então, Total. E eu acho que uma coisa que é interessante nessa sua fala também é pensar a longo prazo. Tipo, a gente está envelhecendo, né? E envelhecer com um controle articular mais eficiente para o nosso corpo, pensando, né? Como que eu me controlo em amplitudes de movimentos maiores, né? Eu tenho esse controle articular, muscular e tudo mais. Isso a longo prazo é muito interessante para a gente, né? Pensando em uma longevidade saudável, assim, para nossa saúde. Isso é interessante, isso é importante também. exatamente. Então, eu sou dessa. Eu acho que é gostosinho, às vezes, você chegar e só fazer uma coisa assistida, ou só se largar, deixar a gravidade ali. Mas que isso não seja a única coisa que você faz, né? Que você. Aí eu acho que fica legal, né? Isso, e mesclando tudo isso, né? Isso. Muito Importante. bom.
Ai, teria tanto mais coisas para falar, mas né, senão acho que a live talvez vai ficar muito longa. Eu agradeço muito, Ale, porque, nossa, você trouxe dicas aí maravilhosas pra gente. Eu gostei muito. Queria saber se você quer aí divulgar, né, alguns dos seus projetos. Por favor, fique muito à vontade. O Ale é um excelente professor, eu super recomendo as aulas dele. Ah, fico muito feliz, honrado, muito grato pelo convite de estar aqui conversando, batendo esse papo. Sempre que me chamar, eu venho. Eu tô com. Agora, especificamente, não tenho nenhum curso acontecendo. Eu tenho a minha plataforma, que é o Yoga Pass, para quem quiser vir praticar. Entra lá no site www.aletoledoyoga.com.br. Lá tem explicadinho certinho como funciona o nosso grupo. E amanhã a gente vai começar um projeto que chama Sereno, que é o nosso clube de meditação. E todas as quartas-feiras, às 8h15, a proposta é a gente se reunir e praticar pranayamas, meditações. E eu também, aí a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, em que lá eu vou mandando exercícios, dicas, reflexões, indicações. Então, não precisa ser membro do Yoga Pass, da minha comunidade, para participar. Se você quiser fazer só parte do Sereno, você pode se inscrever lá no site também, www.aletoledoyoga.com.br. Tem uma aba lá falando do Sereno. Se alguém perdeu, não lembra como é, entra aí no meu perfil que lá na bio tem tanto o Sereno quanto o Yoga Pass. É isso. Obrigada, Lê. Obrigada a todos, queridos aí que estão deixando recados. A Carla já tinha deixado, né? Agradeço pelo comentário da Carla, que fez meu curso, ela foi aluna da minha especialização. Semana que vem eu tenho um workshop, né? Então, quem quiser se aprofundar mais nesse tema de biomecânica, vai rolar 3 dias de workshop gratuito, vai ter certificado nesse workshop também. São temas diferentes em cada dia. Primeiro dia a gente vai falar sobre coluna, o segundo sobre abdômen e o terceiro sobre biomecânica da respiração. Então fiquem muito à vontade também, estão convidados aí para ir lá na minha bio e se inscrever no link da descrição. E obrigada, galera. Vai ter mais uma live, né, que vai rolar. Isso, exatamente. Ai, obrigada por me lembrar, Lê. Amanhã a gente continua nessas lives de aquecimento, né? E eu vou falar com o Daniel Denardi também, que é um querido, nossa, e ele tem uma formação aí que é voltada para yoga fundamentado nas neurociências, e ele vai trazer um pouquinho da neurociência da meditação, né? Que eu acho um tema fascinante, eu adoro, assim, sabe, entender mais como o treino da atenção vai mudando o funcionamento do nosso cérebro. Então vai ser no mesmo horário que a live de hoje, 8h15 também. Quem puder participar, se você estiver ali por aí também, ele está convidado para estar conosco. Obrigado. Amanhã não vou poder, porque eu vou estar meditando no Sereno. Nesse horário. É 8h15, é da noite? É às Eu achei que 8h15 era de da noite. manhã. Não, Então. é nesse horário da noite. Mais Então. uma boa live para vocês. Muito obrigada. Vai ser ótimo. Obrigada, Lê. Valeuzão, obrigada novamente por ter aceitado o convite. Foi ótimo, adorei e obrigada a todo mundo que esteve presente aí, galera. Também. Galera, muito obrigado. Um beijo, beijo, Rê. Me chame mais vezes. Beijão, gente. Deixa salvo essa live para quem perdeu algum pedaço, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.